Senhor presidente, meu ilustre amigo, doutor Sérgio Toche, meu ilustre presidente de Direitos Humanos, Carlos Schlesinger, eu garanto que serei breve, eu vou até tomar conta aqui, me parece que são 10 minutos, pode ser uma tolerância de 2 minutos, tá bom? Bom, mas eu gostaria de, antes de expor o meu trabalho, dizer que hoje nós estamos comemorando, ou amanhã mais precisamente, estamos comemorando 71 anos da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, celebrado em 1948, em Paris, depois de a humanidade sofrer aquele cataclisma que foi a Segunda Guerra Mundial, que já foi consequência da Primeira Guerra. Naquele momento, parecia que o mundo, ou a humanidade, estava se voltando àqueles ideais que inspiraram a Revolução Francesa, pautado naqueles 3 princípios das constituições democráticas, que são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Pois bem, nos dias de hoje, o que nós estamos percebendo, não só no mundo, mas particularmente no Brasil, é uma permanente violação dos direitos da pessoa humana. E são tantas as violações que talvez uma exceção, e daí porque os meus antecessores terem infringido a regra do tempo, são tantas as violações de direitos humanos que, quantas sessões plenárias nós aqui em nossa academia precisaríamos para que pudéssemos tentar terminar toda essa problemática dos direitos humanos. E eu cito, por exemplo, algumas que eu até procurei anotar aqui para não esquecer. Por exemplo, a violação imposta pelo Estado policial com a tortura, a violação dos direitos das minorias, a violação da legislação, da política indigenista, os nossos verdadeiros brasileiros. Acabamos de presenciar, dias atrás, a execução de 2 índios que nada fizeram, nada faziam, desarmados, foram simplesmente executados. Poderia ir mais além, poderia falar também da aplicação ou do dever do Estado de garantir a segurança do cidadão. Mais uma vez aqui, eu invoco o binômio segurança pública já apreciado pela doutora Kátia. Nós temos que pensar no dever do Estado em assegurar a segurança do cidadão. E uma das coisas que essa política governamental que aí está fazendo com a liberação do porte de arma é entregar ao cidadão a sua própria segurança. Armem-se, defendam-se. O Estado não tem nada a ver com isso. E os governantes continuam penetrando nos guetos mais miseráveis para matar aqueles que o incomodam. Porque o Estado lá não existe. Lá existe um Estado paralelo. É o Estado da milícia, é o Estado do traficante, que domina, que faz com que as nossas crianças que vivem nesses guetos acabem seus dias ou precocemente mortos ou na cadeia. Mas são tantos, ou são tantas as violações dos direitos humanos
que dentre elas eu tinha que escolher uma. E na reunião da comissão me veio à cabeça, porque eu sou muito envolvido com esse trabalho de moradores de rua aqui no Rio de Janeiro, me veio à cabeça a questão mais fundamental dos direitos humanos, aquela que mais ofende a dignidade humana, que é a fome. De que vale a vida com fome? Onde está a dignidade humana se o ser humano não pode sequer ficar de pé porque está desnutrido? Então agora, senhor presidente, eu vou fazer a minha exposição breve e garanto que não ultrapassarei o tempo que me é permitido. Podem ficar sossegados, porque sei que existem outras pessoas e o debate é muito palpitante. O trabalho chama-se Direitos Humanos e o Mapa da Fome. Segundo o IBGE, em dezembro de 2018, a pobreza aumenta e atinge 54,8 milhões de pessoas que vivem com menos de R$ 406 por mês. A situação de pobreza subiu 25,7% para 26,5%. O estudo utilizou critérios do Banco Mundial, que considera pobres aqueles com rendimentos diários abaixo de $5,50 ou R$ 406 mensais pela paridade do poder de compra. A partir de 2017, conforme indicadores da FAO, o Brasil voltou ao mapa da fome. Repito, a partir de 2017, conforme indicadores da FAO, o Brasil voltou ao mapa da fome. O avanço socioeconômico de anos anteriores foi a retirada de quase 40 milhões de pessoas da pobreza extrema, em razão, sobretudo, de diversos programas de proteção social. Tal feito foi determinante para o país reduzir significativamente o número de pessoas sofrendo de fome. Entre 2003 e 2013, o número de brasileiros em situação de desnutrição crônica caiu 82%. Vou repetir. Entre 2003 e 2013, o número de brasileiros em situação de desnutrição crônica caiu 82%. Atualmente, o Nordeste concentra o maior percentual daqueles em situação de pobreza, 44,8%, ou equivalente a 25,5 milhões de pessoas. Maranhão e Alagoas comandam o ranking da pobreza naquela região. Porto Velho, em Rondônia, e Cuiabá, no Mato Grosso, foram as únicas capitais com contingente de pessoas que ganham menos de R$ 406 por mês. O grupo mais vulnerável se dá entre mulheres pretas ou pardas. São 7,6 milhões de moradores de domicílios onde vivem essas pessoas. Sem cônjuges, com filhos até 14 anos, desse grupo, 64,4% estão abaixo dessa faixa de renda de R$ 406. Pretos e pardos representavam 2/3 dos desocupados em 2018. A extrema pobreza atinge 13,5 milhões de pessoas e chega ao maior nível em 7 anos, com renda mensal per capita de R$ 145, dados de 2018. Apenas para ratificar, não inventei nada, busquei dados do IBGE, da FAO e do Banco Mundial e do Ministério da Agricultura. Dado recente da PNAD
contínua, que é aquela pesquisa anual, permanente de domicílio, para saber como é que anda a situação social do país. Portanto, a PNAD contínua do IBGE, entretanto, sinalizam um aumento de cerca de 11% de 2016 para 2017, de 13,3 para 14,8 milhões de pessoas. Tal incremento da pobreza extrema reflete no aumento do número de pessoas que passam fome no Brasil. Isso equivale a mais de 4 vezes a população do nosso vizinho Uruguai. Importante notar que esse estado de desnutrição, além das consequências desumanas visíveis, ainda traz embutido diversas doenças decorrentes da desnutrição, com graves reflexos na saúde pública. Não podemos permitir o atual estado. Temos que olhar para frente e impedir que essa falta de segurança alimentar se estenda pelas próximas décadas. Para além dos gastos públicos com programas sociais, é fundamental também a promoção de programas sociais com incremento incluso e substantivo, com geração de emprego de qualidade. O governo brasileiro tem conhecimento da situação da pobreza e da segurança alimentar no país, pois é ele quem fornece os dados utilizados pela FAO, visando a difusão do mapa da fome pelaquele organismo internacional. Segundo a ex-presidente do Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA, aliás, foi um órgão criado no governo Itamar em 1993 e extinto em 1994, porque talvez incomodasse a muita gente. Esse órgão foi extinto. Pois bem, a ex-presidente, a doutora Elizabeth Recine, diz o seguinte, abre aspas, acabar com a fome não é oferecer qualquer tipo de comida, tem que oferecer alimentos produzidos de maneira limpa, justa, promovendo o desenvolvimento econômico e social. A fome é a ponta de um iceberg de violações de direitos, fecha aspas. Para a doutora Débora Duprá, procuradora federal dos direitos do cidadão, que agora mesmo, dias atrás, eu vi sendo atacada, aspas, o país está diante de uma luta contra a discriminação e desigualdade, tendo como centro a luta contra a fome, fecha aspas. Digo eu, vida humana é incompatível com desnutrição e fome. De outro modo, temos assistido, isso é doloroso, intensamente, pelo meio televisivo, que o Brasil se tornou um dos maiores produtores agrícolas do mundo, com significativo aumento das áreas agricultáveis. Mas não é só isso. Desenvolveu alta tecnologia agrícola e adotou o lema agro é tech, agro é pop, agro é tudo. É o primeiro item no ranking das exportações brasileiras. É inadmissível que tenhamos tantas famílias passando fome e não tenhamos um programa de segurança alimentar. Não podemos nem devemos nos tornar insensíveis diante da gravidade desse estado de desnutrição coletiva permanente, contribuindo com o aumento de nossa taxa de mortalidade por fome. Para além de outros princípios, liberdade e igualdade não sobrevivem nem podem existir em nosso rico Brasil enquanto houver brasileiros morrendo de fome. De que vale o ufanismo do sucesso agrícola se o setor está dominado pelas grandes corporações e pelos empreendedores transnacionais, só preocupados com o lucro das exportações, insensíveis ao sofrimento dessa legião de famintos? Dados de 2018, divulgados pelo Ministério da Agricultura, revelam que as exportações agrícolas atingiram a cifra de 101,7 bilhões de dólares, com alta de 5,9% sobre 2017. Os destaques ficaram para a soja,
frango, carne bovina e açúcar. Portanto, todas as proteínas que faltam tanto na mesa dos nossos brasileiros despossuídos. Das 10 maiores exportações brasileiras, 7 são produtos agrícolas. A projeção da safra agrícola 2018-2019 será de, pasmem, 242,1 bilhão de dólares, equivalente em reais a 1.829.000 reais, considerando o dólar médio de R$ 4,25. Numa visão bastante pragmática, de cada real exportado nesse setor, se destinasse 25 centavos na nossa moeda a um programa de segurança alimentar, teríamos recursos anuais da ordem de 4,115 bilhões de reais, suficientes para aplacar dignamente a fome dos nossos irmãos famintos, morrendo nessa grande e imensa nação tão rica. Temos que bradar aos ventos, senhor presidente, o que ocorre nos bolsões de miséria. A violência generalizada e a fome avassaladora são as duas faces mais perversas dos desrespeitos aos princípios dos direitos fundamentais da pessoa humana. A hora é agora, independente das posições ideológico-partidárias, devemos acordar para o lado humano dessa luta sem trégua que nos envergonha. Já se disse que quem tem fome tem pressa. Como poderemos falar de direitos humanos sem falar em vida? Há direito sem vida? De que vale o Brasil ter tanta riqueza se dela não compartilham todos os brasileiros? Já passou a hora de dividir o bolo. Sejamos soberanos para lançar um repto de indignação a todos os brasileiros dignos e sensíveis. Fome no Brasil, jamais. E quero terminar com palavras do nosso grande Machado de Assis. Aspas. A vida é o maior benefício do universo. E não há mendigo que não prefira a miséria à morte. A vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual. Muito obrigado, senhor presidente.